O cinema sempre encantou, mas de onde vêm as histórias e por que algumas delas tanto nos impressionam e influenciam? Estamos hoje aqui no Rio de Janeiro com a Dinara Machado Guimarães. Ela é uma psicanalista e psicóloga que ela faz a interseção da psicologia com o cinema e será uma entrevista maravilhosa com muita coisa interessante que você quer saber. Dinara, seja muito bem-vinda ao nosso show. Obrigado por essa oportunidade, né, de exatamente transmitir conhecimentos tão instigantes, né, que é o conhecimento Exatamente. da psicanálise e do cinema, né? Uma maravilha. A gente está aqui hoje no Cabídio, no Rio de Janeiro também, então esse ambiente maravilhoso de cinema. Acontecem festivais aqui, né, na Estação Botafogo, então não podia ser um ambiente melhor, né, Dinara? Pois é. Dinara, você acha que o cinema pode ser usado como uma ferramenta terapêutica, já que você é uma psicóloga clínica também? Existe uma noção mais conhecida, né, é que o cinema é terapêutico na medida em que o espectador se identifica com aquela problemática que está sendo apresentada no cinema, então tem uma descarga dos seus problemas, e essa é uma visão mais genérica do que seja a parte terapêutica do cinema. Mas a noção do olhar que traz a psicanálise através do Lacan e do Freud é o seguinte: o olhar, e o olhar, então, no caso de quem olha, não está no sujeito, ele está no objeto, é o objeto que olha. E na medida em que esse objeto, que é aquilo que é representado e recriado pelo artista, nos olha, então aí abre-se todo um leque de representações muito diferente na maneira de se ver isso. É o objeto que olha, é o olhar que olha, e aí a gente, como espectador, se vê olhando. Tanto que o Jean Roust, que foi da Nouvelle Vague, né, e introduziu na Nouvelle Vague o documentário como um cinema transe, ele chamava o cinema um cinema transe, que é um dos meus artigos, porque existe isso, o próprio cineasta entra em transe, ele se identifica com aquele objeto que está olhando ele, e nesse sentido ele dá uma forma. É todo um mecanismo bastante dinâmico e bastante complexo, né? E aí, tanto que, o que é que o Rush fazia? Ele filmava, depois ele apresentava aos componentes do filme o próprio filme, para eles se verem olhando, né? O cinema se passa em 3 tempos do olhar: ver, ser olhado e se ver visto. Então, nisso daí, então, tem toda uma dinâmica, né, que atrai atrai o espectador e o público para entrar nesse mecanismo, né? Dinara, e você acha, assim, na sua experiência clínica e tudo, que a psicologia, a psicanálise, de alguma forma, um dos dois, ajudam na escrita de roteiros de cinema para criar personagens mais claros, etc. Eu, por exemplo, como escritora, eu costumo consultar psicólogos quando eu vou fazer uma cena que realmente precisa de mais camadas, eu quero que aquilo fique bem realista. Então, eu tinha muita curiosidade de saber, você que é uma especialista no assunto, de fazer essa fusão aí das duas coisas, você acha que realmente ajuda, que o escritor, né, de cinema, de livro, o que fosse, deveria ter um pouco desse embasamento da psicologia para melhorar seus personagens? O curioso é isso, né, que a gente acha que é o psicanalista que vai aprofundar, ou melhorar, ou aperfeiçoar o trabalho criativo do artista. Mas é o inverso. Inclusive, o Slavoj Zizek, né, que é um dos pensadores modernos hoje da política e da arte também, né, ele tem um livro que ele diz o que é que a gente perguntaria ao Hitchcock. E o saber está no artista, aquilo que eu já falei antes, que é a trajetória do Freud. Quer dizer, o saber está, embora com objetivo diferente, na arte. É isso que traz a maturidade da arte, essa possibilidade de a gente fazer trabalhos acadêmicos, e teóricos, e críticos, a partir de um trabalho criativo do cinema e da literatura.
Dinara, vamos começar com o seu livro Vazio Iluminado. Então, O Olhar dos Olhares. Esse, por acaso, é aquele que fala a diferença entre o ver e o olhar? Sim. Maravilha. Então, livro maravilhoso. Conta pra gente um pouquinho da inspiração desse livro e mais ou menos o que o leitor pode encontrar nesse livro maravilhoso. É uma diferença básica, né? Porque não, desde que na psicanálise, a partir do Freud e também do Lacan, se conceitualizou o olhar como objeto da pulsão escópica, então há uma diferença entre o olhar do olho, né, do mecanismo fisiológico, e as outras dimensões do olhar, a dimensão do real, do simbólico e do imaginário, que são essas três dimensões amarradas num nó borromeano, como Lacan teorizou na topologia dele. O que é isso? Onde tem real, tem simbólico e tem imaginário. Eles são atados com um nó e que o nó borromeano tem a característica de se desfazer se puxa só uma perna do nó. Né? Se turma a perna, o nó se desfaz. Então, essa visão do real, simbólico e imaginário é que faz com que a gente veja no cinema a dimensão do imaginário simbolizado, do imaginário que está fora do real, do imaginário e do simbólico imaginarizado, do real imaginarizado, onde tem toda essa dimensão assim, daquilo que você já me perguntou anteriormente. São reais os personagens? Não, são ficcionais, mas a gente, como espectador, toma como real, que é essa a ilusão básica do cinema, senão não existiria cinema. Se a gente não tomasse os personagens ficcionais como reais, não há a arte cinematográfica. Né? E a partir desses mecanismos todos, que foi o assunto da minha tese de mestrado, cinema como olhar, mas não é no registro de como se estabelece que tem toda uma bibliografia clássica e que trabalha o olhar como visão, mas não é. É mais além disso, é muito mais além. Um exemplo, que estamos aqui num espaço, né, onde tem inclusive uma homenagem aos grandes cineastas, e desse espaço aqui é organizado pelo CAPI. Então, existe um filme que é chamado Janela da Alma, feito por um cineasta brasileiro, o Jardim. Ele trabalha vários artistas, de como os artistas trabalham o olhar. Saramago e Zizek, Bauchat. Bauchat é um fotógrafo cego que se tornou célebre. Ele diz, né, eu até tenho um artigo publicado aqui no jornal Globo sobre isso, que é a dimensão do olhar tátil. O Bauchat, que é um grande fotógrafo, ele diz que olha pela nuca. Então, assim, o olhar prescinde da visão. O cego tem olhar, ele não tem a visão. Né? E dentro dessa perspectiva é que, então, eu desenvolvi a minha tese, que é o olhar dos olhares, é nesse sentido. Dinara, adorei essa sua resposta e adorei essa ideia do cego, né? Uma coisa que a gente não imagina. É claro que a gente sabe que a pessoa tem a inteligência, tem a percepção toda normal, mas essa questão do enxergar pela nuca e ter uma profissão como fotógrafo, que é tão visual, né? E dizer que a pessoa tem, eu achei fenomenal, muito boa sacada, fantástico. Estou curiosíssima para ler esse livro, tá bom? Agora falaremos do seu próximo, Voz na Luz, que é um outro trabalho seu aí também, de bastante coisa de percepção e tudo. Esse Voz na Luz, eu imagino que seja aquele que você comentou comigo anteriormente, que é a diferença da voz para o que é dito, correto? E aí você vai falar um pouquinho para a gente aí qual foi a inspiração também desse livro e o que os nossos leitores podem encontrar nessa leitura. A Voz da Luz, que foi aí o tema da minha tese de doutorado. Também dentro da noção do objeto causa do desejo de Lacan. Lacan, quem introduziu na lista dos objetos de desejo a voz, o que não tinha sido feito por Freud. Né? Ele não tomou a voz como objeto de desejo. Ele trabalhou a voz como superior. Essa dimensão da voz, que ela vai
perpassa a tela, a voz no cinema. Ela perpassa a imagem, ela perpassa a tela, perpassa o sentido, perpassa a fala. Então, a minha tese foi o cinema como voz silenciosa, que começou desde a invenção da linguagem do cinema com Griffith, porque no Griffith, que inventou a montagem paralela, haviam 2 planos, né? Eu chamo de cinema silencioso, eu não gosto da terminologia de cinema mudo, porque já existia a voz silenciosa. E nesse sentido foi que foi inventada a montagem paralela, em 2 planos. E se escutava pelo cinema o que se passava no outro plano. Surgiu daí o suspense cinematográfico, né? Eu tenho todo um conhecimento da cinematografia do Griffith, que foi quem inventou a narrativa cinematográfica. É uma discussão a respeito se ele foi mesmo inventor ou não, mas da montagem paralela, etc. Mas e aqui no Brasil, o prefácio do livro é feito pelo Cacá Diegues, que recentemente faleceu, mas que lamentável, que convidei ele para fazer parte da minha banca de exame do doutorado, que foi uma inovação minha também dentro da comunicação. Ele teve direito à voz e não a voto, porque para ser da banca examinador de um doutorado tem que ser diplomado, né? Ele teve direito à voz e não a voto, como o Nelson Pereira dos Santos também. Mas Nelson Pereira dos Santos é diferente porque ele foi o criador da escola de cinema aqui no Rio de Janeiro, da qual também fiz parte. Então, o que foi que, na transição aqui do cinema sonoro para o cinema silencioso aconteceu? Quando veio o som, então tem inclusive isso, se considerou, tem toda uma biografia no sentido de que esvaziou a fantasia, o som, né? Inclusive, vocês sabem que o símbolo do fonógrafo era a voz do dono, né? O dono puxando o cachorro. Esse é o símbolo da fonografia, com a invenção do cinema. E tem, então, nesse sentido, aqui no Brasil surgiu A Voz do Morro, com o filme do Nelson Pereira dos Santos, clássico, em que ele trouxe exatamente a voz silenciosa, a voz que estava fora do enquadre, né? Nessa transição do cinema silencioso para o cinema sonoro, né? Que virou um filme clássico no Brasil, que é esse A Voz do Morro, do Nelson Pereira dos Santos, né? E então é isso, a voz ela perpassa a tela, perpassa o sentido, perpassa a fala, ela prescinde da fala, né? Você escuta não é pelo som, você escuta pela interioridade e pela sua subjetividade, né? Então é muito ampla a dimensão da voz, tanto que eu inventei a noção de voz assonora. É uma voz assonora, né? Pode passar pelo som, mas você pode escutar a voz sem o som, a voz interiorizada, a voz que perpassa a tela, isso ela transpõe. E a noção, que foi até o filme, um dos filmes que eu escolhi para ser aqui um exemplo, né, do trabalho, é a noção da voz acusmática, que foi trazida por um teórico do cinema que usou as categorias do Lacan, chamado Michel Chion. Michel Chion trouxe do Pierre Schaeffer, que era assim, o Pierre Schaeffer trabalha a ideia do acusmático no cinema. O que é o acusmático? É uma voz que se escuta, mas que não se vê o corpo que anuncia. Existe uma tradição que o Pierre Schaeffer trabalhou, que era assim, as aulas eram dadas pelo professor por trás de uma tela. Se ouvia a voz, mas não se via o corpo. Então, o Michel Chion trouxe essa noção do acusmático para o cinema. E existe o que se chama de voz acusmatizada no cinema, que o Hitchcock trabalha isso. E esta voz qual é? É a voz materna, é a voz da mãe. No filme Psicose, ele escuta o quê? Interiorizada, a voz da mãe, sem a presença visível da mãe. Interessantíssimo, até porque ele é aquela representação, então ele escuta a voz como quase que na cabeça, né? Mas ela está ali também, interessantíssimo, muito legal. Então, são várias dimensões aí que eu trabalho, né? Não só na tese, como também
no livro. A questão do, E Cacaria que faz o prefácio. a questão do narrador, ele também é uma espécie de voz acusmática? Pode ser. Hum. Né? O narrador, por exemplo, esse filme que eu escolhi, que Ninguém Pode Provar Nada, ele é considerado o maior crítico do rock e tem até uma projeção em Nova York, né, nos Estados Unidos. Então, e hoje em dia a gente vê esse mundo da onipresença, porque você tem a voz na realidade virtual, né? Nessa exploração também, que vai ser o meu próximo livro, da questão do abuso sexual infantil. Você não, é usado exatamente o espaço virtual, né? O espaço artificial, e o narrador ele está fora, ele está off da cena. Sim. Né? Então, ele está acusmatizado. E, no entanto, passa a mensagem. Esse artifício entre o que está no campo, o que é extracampo, este artifício entre aquilo que é dito, narrado por um narrador. Tem vários tipos de narradores, né? Mas, enfim. Então, dentro dessa dinâmica e desse artifício, que foi que exatamente o cineasta Rodrigo Pinto, ele trabalhou, porque é interessante isso, porque esse crítico, ele cita filmes que nunca fez. Ele cita idas dele a Woodstock sem nunca ter ido. Então, é esse o mundo dele. Artificial e que exatamente é o artifício da narração em off. Interessantíssimo. E o cinema passou por essa evolução. O cinema foi se aperfeiçoando, mas sempre tem esse deslocamento do corpo no espaço e no tempo. É essa riqueza da narrativa cinematográfica. E, finalmente, temos o Escuta do Desejo. Esse é o mais recente. Eu tive o prazer de comprar e ter ele assinado aí pela nossa querida. E gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, essa visão aí, para quem ainda não leu, o que você contempla nesse... O que é a Escuta do Desejo? Esse daí já foi meu pós-doutorado, né? Então, eu queria continuar seguindo o percurso dos objetos de desejo da psicanálise de Freud e de Lacan. E quais são os objetos de desejo? O olhar, a voz, as fezes e o seio. Mas não houve editor que quisesse publicar o cinema como fezes, né? Entende? Então, eu tive de realmente ampliar essa noção. Um parênteses interessante, porque eu vi num artigo anterior seu, você comentando daquele filme do Salvador Dalí e do Brunel, falando de excremento. Lembra? Então, fala pra gente um pouquinho como é que aquilo ali, para você, de certa forma, foi uma origem e uma maneira de você tratar desse assunto tão delicado, porque o filme, na época, para os dois lá, foi realmente um embalo, e até o Garcia Lorca ficou extremamente ofendido com isso, achando que poderia ser uma alusão a ele, porque ele era ali daquela área, né? Era o cão andaluz e ele era de Andaluzia. Então eu achei muito interessante você ter comentado desse filme. Ele é considerado, esse filme é considerado exatamente o filme mais escatológico da história do cinema. É o exemplo de um filme escatológico que trabalhou exatamente essa dimensão das fezes, né? Do cinema como excremento, né? E com todas as metáforas e com todas as... Ele era um escritor também, né, de Pasolini. Então, havia toda essa correlação, né, ideológica nos escritos dele, nessa visão do cinema escatológico. Porque a escatologia, ela tem um lado sublime, né? Explica para quem não entende exatamente o que é. Qual é a metáfora por trás disso? O que é o excremento e o que seria isso representado no cinema? O excremento, então, até tem no YouTube, quando eu lancei esse livro em Brasília, durante o Festival de Cinema lá, e tem dentro do meu histórico que eu passei para você, tem exatamente no YouTube a entrevista que eu dei para a Revista do Cinema Brasileiro sobre essa noção do cinema como escatologia.
Então, a partir daí, a gente pode trabalhar os restos da sociedade. Os restos. Aquilo que não pode ser simbolizado e que é dejetado. A Cecília Meirelles diz que, às vezes, elas são silenciosas, mas elas estão lá. Então, enfim, e a gente está vendo muito isso no mundo de hoje, das guerras, né? Quer dizer, aquilo que é essa dimensão escatológica de se jogar fora e que está mobilizando guerras, mobilizando, né? Enfim. Então, tem várias dimensões aí. Certo. Quer dizer, E dentro desse seu aqui, né, da escuta do desejo, como é que foi isso aqui? Qual é a inspiração desse livro? O que está contemplado nesse livro? Fala pra gente. Então, eu trabalho aqui, eu faço tudo um histórico, né, de como é que o cinema trabalha os excrementos, essa dimensão de se jogar fora aquilo que faz parte do humano, mas que está fora do que é simbolizado, mas que também tem uma dimensão de beleza e de sublime, né? Nessa visão escatológica. Pode ser transformado num objeto de arte, num objeto de beleza, né? Eu cito exemplos aí de manifestações até museológicas de que como as fezes elas estão sendo exploradas também no sentido sublime, do sublime. Dinara, você daria um exemplo de um filme que, na sua opinião, retrata bem a complexidade da psique? É uma pergunta que sempre me fazem. E implicaria de eu escolher um filme. E são tantos. Dificílimo, né? Missão impossível. É uma missão impossível. Mas já me perguntaram isso, inclusive quando eu participei do Festival de Cinema em Tiradentes para lançar um dos meus livros. E me veio como exemplo a Metrópolis, do Fritz Lang, na época do cinema silencioso. Porque tem certas imagens que elas têm um poder de síntese daquilo que está sendo projetado e trabalhado, que, de fato, deixa a gente numa perplexidade, né, diante disso. Em Metrópolis, aquela cena, né, com uma boca aberta, que eu chamo exatamente a boca do super-eu, e que é toda a crítica do Fritz Lang ao nazismo na época, que foi até o motivo pelo qual ele fugiu, né, e foi morar nos Estados Unidos, porque foi convidado pelo Goebbels para ser o cineasta do Terceiro Reich. Esta cena resume a questão do Reich, do nazismo, tudo. Então, nesse sentido, eu acho que eu posso falar que, para mim, o filme é Metrópolis, do Fritz Lang, mas existem outros, né? Claro. Que de fato condensaria teria esse poder de síntese daquilo que está sendo configurado. Dinara Machado Guimarães, que entrevista sensacional, super esclarecedora. Muito obrigada pela sua presença no nosso show. Eu é que agradeço essa oportunidade, que não deixa de ser também o mesmo mecanismo do cinema. O mecanismo do cinema que explora dois tipos de movimentos do olhar: a passividade e a atividade. Ah, que bom. E dividindo, né? Porque esse conhecimento todo tem que ser imortalizado. Chequem também a página da Dinara no nosso show, com informações maravilhosas sobre toda a sua carreira. Muito obrigada por nos assistir. Se você é brasileiro e adora cinema, sua história pode virar filme. No fim de 2024, aconteceu o primeiro Festival Brasileiro de Cinema Celular em Nova York,
do qual tive a honra de me tornar diretora e curadora de roteiros ao lado do cineasta e professor de cinema da NYU, Carl Bardosh. Com nossas aulas e apoio didático, 11 brasileiros que nunca haviam feito um filme antes criaram mini curta-metragens de 3 minutos. Suas histórias foram levadas para Cannes, onde competiram com candidatos de países como Estados Unidos, Rússia, Índia e outros. A brasileira Angelita de Paula, presidente da Fraternidade Sem Fronteiras USA, foi a vencedora do Mundial da categoria, trazendo muito orgulho para nós. Angelita faz várias missões na África e seu filme vencedor conta as dificuldades das mulheres do campo de refugiados de Dzaleka. Angelita já saiu de Cannes com convites para exibir seus filmes em festivais nos Estados Unidos e na Grécia. Este ano, o festival abriu-se também para brasileiros vivendo em qualquer lugar do mundo, que receberiam consultoria gratuita para transformar suas ideias em filmes vencedores. Os 3 ganhadores do segundo festival foram revelados na cerimônia no último dia 21 de novembro, em Manhattan. O terceiro lugar foi para Rodrigo Sampaio, do Rio de Janeiro. O segundo, para Janete Mariette, de Chapada do Norte, Minas Gerais. E a grande vencedora foi Isabela Adão, residente em Nova York. Se você tem uma ideia brilhante e precisa de ajuda para transformá-la em filme, participe do nosso programa educacional gratuito com aulas sobre roteiros e cinematografia. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para saber das aulas e apoiar esta iniciativa. Assim, poderemos continuar educando novos diretores e patrocinando festivais de cinema para brasileiros.